Olá, boa noite a todos. Estamos aqui de volta no nosso quadro Mulheres em Foco. É um prazer poder falar com vocês e receber um feedback, receber um retorno, como nós temos recebido via e-mail, via WhatsApp, né? Eu tenho ficado muito feliz com o carinho, com a resposta que eu tenho recebido das mulheres, principalmente. E conforme nós falamos ontem, nós combinamos que iríamos falar sobre a palavra da mulher, principalmente a mulher casada, né? A grande dificuldade das mulheres hoje é o diálogo. Por incrível que pareça, nós estamos vivendo na era da tecnologia, principalmente a tecnologia na informação. Todos têm uma facilidade enorme de se comunicar. Você manda um e-mail e imediatamente a pessoa do outro lado do mundo lê a sua mensagem, te responde, você manda uma mensagem via telefone e tantas outras formas de se comunicar. Então, é tão fácil você falar e você ter um retorno, mas ao mesmo tempo falar com as pessoas que realmente são importantes na sua vida, pessoas da sua convivência e falar assuntos importantes é tão difícil. Então, é uma dificuldade. Aqui no caso, eu tenho a Carmen, um e-mail da Carmen e um e-mail da Paula, além da obreira que eu atendi, que comentou isso. Então, saiba que isso não é uma dificuldade peculiar só a vocês, não. Não está presente só no seu casamento ou na sua família, não. É uma dificuldade muito atual e muito vista hoje em dia, infelizmente. Há casos de pessoas que comentam conosco que falam com os filhos dentro de casa pelo WhatsApp. Vê se pode. Dentro de casa, separado, um cômodo que separa apenas aquela família. E eles se comunicam de forma tecnológica, através de dispositivo eletrônico. Quer dizer, uma coisa anormal, né? Então, o comentário aqui da Carmen, o pedido de ajuda dela foi o seguinte: tenho 7 anos de casada e não posso dizer que vivo bem, pois meu marido antes era muito atencioso, mas hoje é ausente e indiferente. Já tentei por várias vezes conversar com ele, mas acabamos por brigar. Aliás, não temos concordado em nada. Qualquer coisa que eu tento falar evolui para discussões. A Paula também diz assim: como eu devo falar com meu marido? Coisas importantes ele tem se recusado a ouvir. Ou às vezes eu falo e ele fica em silêncio para me irritar. Aliás, um recado para os homens, se tiver homem ouvindo aqui agora o programa, não tem nada que irrita mais a mulher. Olha, você tem uma ferramenta super irritante que é o silêncio. E já foi comprovado cientificamente, eu creio que isso não seja uma teoria, que as mulheres falam mais. Eu sei também que do mesmo jeito que o silêncio do homem irrita a mulher, essa tagarelice também, né? Esse falar muito da mulher também irrita o homem. Então, cabe os dois entrar numa sintonia, porque quando você está falando e o outro fica indiferente, ou reage com silêncio, ou reage com a fisionomia de que eu estou te ouvindo, mas não tô prestando atenção, também é desagradável. Talvez o conselho para Paula, para Carmen, para todas as outras mulheres, é que analisem a hora que vocês estão falando, porque além do que estão falando, né? Porque muitas vezes a mulher não consegue falar na hora adequada. Aí provoca isso aqui, ou provoca uma discussão, ou provoca o silêncio do marido, a indiferença dele. Então, tudo que você for falar, você tem que primeiro pensar se é o momento adequado. Depois, o segundo passo é você pensar como que você vai falar aquilo. Eu posso confessar para vocês que muitas vezes eu levo meses para conseguir falar alguma coisa com meu marido, porque eu sei que eu não encontrei o momento ainda. Então, essa paciência, eu diria que nem seja só paciência, ela é atribuída, tem uma outra virtude que entra junto da paciência, que é a sabedoria. Então, cabe à mulher que ela busque essa sabedoria de saber o momento certo para falar e as palavras certas, né? Escolher as palavras certas. As nossas palavras, elas são sempre muito carregadas de emoção. Tudo que a gente fala tem sempre alguma emoção presente. Se você passa por um momento de alegria, suas palavras estão recheadas da euforia. E às vezes a gente erra porque está muito feliz, fala coisas que não era para falar, mas você está muito feliz, você acaba falando o que não deveria falar. Ou às vezes a gente erra porque a gente está com raiva, está aborrecida, está triste, está frustrada. Então, se você percebe que tem emoção demais naquele momento, que você não está se sentindo bem para falar,
o seu interior, porque se você não está bem emocionalmente, você não vai saber também escolher as palavras, como a gente está falando aqui. É porque talvez você já ouviu isso várias vezes, né? Olha, você tem que ter diálogo com o seu marido. Aí você pensa, mas como? Eu não consigo ter diálogo com meu marido, eu não consigo ter diálogo com meu filho. Ah, porque você tem que saber a hora de falar. Ela, mas como? Toda hora que eu começo a falar, evolui para uma discussão, como que é o caso da Carmen aqui. Por quê? Porque essa estabilidade emocional está dentro de você. Então você tem que saber lidar melhor com as suas emoções para que você possa conversar. E nem sempre a hora que você quer falar é a hora que o outro quer ouvir. Porque agora o relacionamento marido e mulher não é um relacionamento de pai e filho, que o pai chega e determina, eu vou falar agora e pronto. Que até entre pais e filhos isso é errado. Porque o pai pode até usar a autoridade e falar, mas quem diz que o filho vai ouvir? Né? Então, é importante que... Porque tem mulheres que falam assim, eu tenho que falar no meu momento, eu tenho que resolver as coisas na hora. Mas, às vezes, você parte para resolver e você cria um outro problema. Você nem resolve o anterior e sai de uma conversa muito mais chateada, aborrecida, com outros problemas. Então, não é na sua hora, não é do seu jeito, não é a sua maneira. É na hora que o outro também quer ouvir. E, como eu disse, há essa diferença. A mulher tem... nós mulheres, nós temos a nossa linguagem própria, né? Nós nos entendemos. Não diria que seja um idioma próprio, não é um idioma. Parece que nós falamos a mesma língua que os homens, mas não é. Quando nós falamos não, muitas vezes aquele não significa sim, a gente fala sim, mas está querendo dizer não. Quando ele fala vamos para outro lugar, você responde assim, vamos, mas você está querendo falar, eu não quero ir. O seu vamos, não. Você estava querendo que ele entendesse que era não vamos. Ou você fala, pode, mas o seu pode, no timbre da sua voz, você está querendo dizer, não pode. Mas o homem não entende isso. Então, quantas coisas acabam evoluindo para atritos desnecessários, né? Que não deveria existir. Mas fica como conselho aqui que você busque o momento certo, as palavras certas, conheça melhor o seu amigo, o seu filho, o seu marido, porque essa dificuldade em diálogo está também nessa falta do conhecimento do outro. A mulher, ela tem tanta sensibilidade, por que ela não usa isso? Porque muitas vezes, só de você ver alguém bater uma porta, fechar uma porta, você já percebe se ela está aborrecida, se ela está chateada, se ela está leve, se ela está feliz. Então, se você viu que o marido chegou em casa, ele já pegou alguma coisa com um jeito mais estúpido, ele já está sem paciência, aí você quer conversar sobre um problema, quer dizer, não vai dar certo. Então, use essa sabedoria, esse senso de observação, de analisar. E mesmo que demore para você conversar o que você quer falar, mesmo que você fale um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, né, de forma sábia, porque você vai conseguir o resultado. Se você, de repente, chegar e vomitar o que você tem vontade, você vai perder toda a oportunidade. De repente, até sabe o que você ia falar, é até importante o que você ia falar, mas a maneira como você falou não foi ideal, tá bom? Então, por hoje é só. Amanhã nós temos o assunto do uniforme. Eu já tenho aqui algumas perguntas sobre o uniforme, inclusive as obreiras que quiserem mandar mensagem de voz pelo WhatsApp também. A gente vai estar aqui amanhã falando sobre isso, tá bom? Aguardo vocês. Até amanhã.